Mas a verdade é que nem a polilaminina é capaz de colocar o menino Ney de pé outra vez ou fazer a Virgínia ter samba no pé. Sejam bem-vindos ao meu canal, o canal do Paim. Aqui a gente comenta as notícias do Brasil e do mundo com piadinhas de humor. Não deixe de me seguir também nas minhas redes sociais. Instagram é o @segueopaim, Twitter @LexPaim. Lá eu tô sempre no Instagram, tô sempre colocando um plantãozinho diário com notícias também curtas. E aqui a gente vai se aprofundar um pouco mais nas notícias. Então eu gostaria de pedir aquilo que todo mundo pede, que todo youtuber mendigo pede, que é se inscrever no canal, dar aquele like, que é para o YouTube saber que você está gostando do conteúdo, espalhar mais esse conteúdo, ativar o sininho para saber das novidades e, é claro, comentar aqui embaixo. Comenta aqui embaixo, inclusive, o que você está achando desse... O que você achou desse novo formato, né? E vamos para as notícias, né? O ex-candidato a prefeito e ex-estelionatário Pablo Marçal está proibido pela Justiça Eleitoral de frequentar bares, boates e casas de prostituição pelos próximos 2 anos, além de não poder sair de Barueri, né, sem a prévia autorização judicial. A decisão foi imposta pela juíza Maria Elizabeth Bortolotto, da Zona Eleitoral de Barueri. É interessante que o Pablo está proibido de ir na zona por conta de outra zona. Como é que é? Não é interessante isso? Assim como os filhos do Bolsonaro, o Marçal vai ser o próximo reaça que vai querer toda hora apelar para os direitos humanos. E ele está até na razão dele, porque realmente essa decisão é desumana, né? Deixar uma pessoa presa em Barueri, ainda sem poder visitar a mãe. O fato do Pablo Marçal não poder mais frequentar bar é um ponto positivo, porque eu acho que tudo que ele menos quer depois das eleições é frequentar um lugar que alguém diz, pode puxar uma cadeira. Você não é homem? Não, Datena. Vai. Não. Mexe a cadeira e bota na beira da sala. Mexe. Olha, esse foi um dos momentos mais bizarros da história dos debates eleitorais no Brasil, hein? Vai ser difícil esse ano alguém conseguir separar isso, a não ser que, sei lá, a pessoa, não sei, se cague do debate. Ele tá passando mal. Tá passando mal. Isso aí também já teve, né? Não é à toa que ele é chamado de 02. Mas apesar da gente lembrar mais do episódio do Marçal com o Datena nessa última eleição, essa decisão judicial é por conta de uma ação penal eleitoral movida pelo Guilherme Boulos. Por causa daquele laudo médico falso apresentado pelo Marçal às vésperas da eleição em outubro de 2024, que alegava que o Boulos consumia cocaína. É o quê? Uma fake news, né, que prejudicou a imagem do Boulos junto ao eleitorado mais conservador, mas que com certeza ajudou ele a ser mais bem aceito pela turma da Faria Lima. Né? Não é à toa que ele está no governo Lula conciliando com o mercado financeiro. Aí ajudou, é um dos nossos, aí sim, né? Em maio do ano passado, o Ministério Público Eleitoral denunciou o Pablo Marçal por difamação e falsificação de documento. Além dele, foram formalmente acusados o seu advogado Tássio Botelho e Luiz Teixeira da Silva Júnior, proprietário da clínica que teria emitido o laudo falso. O que a justiça chama de difamação e falsificação de documento, o Marçal chama de um dia comum na firma. Essas restrições de não ir ao bar, boate, casa de prostituição, fazem parte da proposta de suspensão condicional de processo, que é um benefício previsto em lei no qual os acusados aceitam cumprir determinadas condições impostas pela justiça em troca do processo ser suspenso. Isso é possível para crimes assim menores, com pena igual ou inferior a 1 ano. Paga-se uma espécie de prenda para não ser preso. É como se a justiça fosse o Luciano Huck e o acusado, o pobre, querendo reformar o carro e tendo que se humilhar. Gostoso quando entra direito. Só que no caso não é um pobre, é um rico, não é um bilionário. Foi jogo para o Marçal aceitar essa proposta. Ele está proibido o quê? De ir em bar, boate, puteiro. E qual que seria o interesse do Marçal ir em lugares se ele pode estar numa sauna com os brother dele, legendário, Red Pill, falando mal de mulher, que é isso que ele gosta, né? Eu não gosto de mulher. Que coincidência! O Marçal, ele conta tanta mentira que mesmo que o Boulos fosse cheirador, não teria o nariz tão grande quanto o do Marçal. Agora, o que é uma difamaçãozinha, um documentozinho falso perto disso aqui? Vai, levanta. Levanta. Força agora nesses nervos, em nome de Jesus. Solta. Já que o assunto é voltar a andar, vamos falar do tópico mais popular no Brasil nos dias de hoje, que é ciência. Graças a uma manchete da revista Veja, que colocou entre aspas, não há mulher tão relevante no Brasil como a Virgínia, que as atenções começaram a se voltar para o trabalho de pesquisa da professora Tatiana Sampaio e sua equipe, que desenvolveram uma substância chamada poliaminina, que... Errou!
O correto é polilaminina. Pode devolver os movimentos e a sensibilidade a pessoas com paraplegia e tetraplegia. De uma hora para outra, a pesquisadora foi transformada em celebridade. Você é a maior celebridade que tem com eu, irmão. É natural essa homenagem do João Gomes. Apesar dele não ser PC dele, já teve problema com um. Tudo está acontecendo como se fosse uma reparação e a doutora Tatiana tivesse agora trocado de lugar com a Virgínia, recebendo toda a atenção, os holofotes da mídia. Eu só espero que o contrário não esteja acontecendo, que a Virgínia não esteja fazendo nenhum experimento em laboratório. Olha lá, ela lá mexendo, tá vindo aí mais uma base da WePink. Mas, obviamente, com a fama, começa a surgir também os haters. Esse trecho aí da entrevista da doutora no Roda Viva vem causando debates no local onde se concentra a maior quantidade de cientistas do Brasil, as redes sociais. Alguns estão criticando, dizendo que ela estaria querendo pular etapas do estudo, que deve ter uma fase 2, uma fase 3. Já outros estão explicando que o que ela quis dizer é que ao fazer testes com placebos em um determinado grupo de controle e em outro com a substância, o primeiro grupo ia ser prejudicado caso os participantes do segundo grupo voltassem a andar, né? Porque o primeiro teria recebido placebo, enquanto os outros teriam recebido a substância. Aí, por isso, ela não teria coragem de aplicar o teste. Enfim, nessa discussão aí sobre teste de laboratório, metodologia científica, eu me sinto tão preparado para dar opinião quanto ele. Outra ressalva foi feita pelo neurocientista Miguel Nicoleles, que declarou preferir aguardar, pois, abre aspas, Lesão medular tem uma taxa altíssima de recuperação espontânea, sem group control, sem análise estatística British Group, sem injetar salina em um grupo, e o tal do outro negócio no outro, e ver o que dá. Eu estudo isso há 50 anos. Olha, eu não vou nem questionar o neurocientista, né? Porque quem sou eu, né? Um humorista está para o neurocientista como o Bambam está para o Einstein, né? Mas analisando alguns trechos como pegar o tal negócio lá, que está lá, botar solução salina e o outro negócio lá, eu estudo isso há 50 anos, dando carteirada, isso me aponta para um diagnóstico científico chamado invejinha, né? Invejosa recalcada. O curioso é que pela primeira vez um cientista está parecendo um crente falando, né? Eu escolho esperar. Amém. Misericórdia. Agora, outra questão fundamental também foi levantada na entrevista do Roda Viva. A Tatiana também teve recentemente no The Noite. Eu fiquei na dúvida se isso aí foi uma participação dela no Roda Viva ou no Roda Solta, né? Parecia que isso aí tinha sido uma pergunta do Dileira, né? Enfia polilaminina no cu. Logicamente, também começou uma disputa política sobre o assunto quando surgiu aquela notícia de que o Brasil tinha perdido a patente da polilaminina por conta do corte de verba na pesquisa. A extrema-direita, que sempre falou que as universidades públicas são um antro de maconheiro, comunista, passou a ficar do lado da universidade e dizer que a Dilma fez o corte. E já a esquerda diz que não. Mas, gente, isso é fácil de solucionar. A polilaminina não tem forma de cruz? Então é claro que foi o Temer. Olha, na minha condição de leigo, a única coisa que eu posso afirmar é o seguinte: não se pode acelerar uma pesquisa científica por conta de pressão midiática. Eu sei que os brasileiros estão ansiosos pelo prêmio Nobel, porque parece ser mais provável levar o prêmio Nobel do que o Hexa, mas a verdade é que nem a polilaminina é capaz de colocar o menino Ney de pé outra vez ou fazer a Virgínia ter samba no pé.